Olá, bem-vindos à Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilha com Ruian, servindo aqui todos os dias um prato, uma porção, né, do nosso livro Cordeiro Marinado em Porções. Então, como eu já disse ontem, né, todos os dias foram já gravados. Nós estamos no 160, né? O vídeo número 160 ontem. Então, faltam só mais 100, porque são 260, só mais 100, né? Até parece pouco, mas são muitos, muito conteúdo da vida de Jesus, o que ele fez, o que ele falou, o que ele é e agora o que ele deu. Então, se você está chegando por aqui hoje, muito bem-vindo. Querendo saber mais, tem informações aí na descrição desse vídeo, que ao final também apresenta dois links, que foram os dois primeiros vídeos com mais explicações, informações sobre esse propósito. Mas, sobretudo, é conhecer Jesus. E mais do que conhecer, é com uma dieta à base de cordeiro, a gente adquirir os pesos, as medidas, estatura de Cristo, sermos como Ele é, vivermos como Ele viveu, fazer o que Ele fez, falar o que Ele falou, ser como Ele foi, né? E agora tomando posse de tudo que Ele nos deu para que tudo isso seja possível, ok? Então, o primeiro capítulo foi uma introdução. Ontem, no segundo capítulo, nós começamos por fé e hoje vamos seguir, né? O próximo será o amor, né? O de amanhã, porque no recheio desse sanduíche está o tema de hoje, que é esperança. O texto que foi lido ontem é 1 Coríntios 13, onde estamos baseando essa sequência, que fala assim: permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Aliás, esse trio de virtudes aparece outras vezes também, como por exemplo em 1 Tessalonicenses 5:8. Fala lá, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. E aí está a nossa grande esperança, né? Que é a salvação por fé e em amor. Aqui também diz, em Colossenses 1, de 3 a 5: sempre agradecemos a Deus, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Olha que é nós, né? O evangelho aqui chegando até nós, sendo pregado. Isso quer dizer que a esperança também veio pelo ouvir a palavra de Deus, como a fé que nós vimos ontem, né? Vem pelo ouvir o ouvir da palavra de Deus. O interessante é que quase não aparece a palavra esperança nos quatro evangelhos, e nem por isso ela não está presente. Na verdade, ela está personificada na pessoa do próprio Senhor Jesus e comunicada explicitamente na própria mensagem de boas novas, no evangelho que chegou até nós. Ele é o evangelho da esperança. E reparou na sequência? A fé em Cristo, o amor pelos irmãos e a esperança nos céus. Perfeito. Continuando ainda em Colossenses 1, olha o versículo 26 e 27, o que diz. E essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiança esperança de participar de sua glória. Oh, glória! Agora, a melhor combinação, na minha opinião, mas antes de eu falar da outra combinação, eu vou abrir um parênteses e continuar analisando esse texto que nós acabamos de ler. O grande segredo é Cristo está em vocês.
Se você está acompanhando todos os vídeos, né? O último vídeo, o último capítulo da parte 3 que foi anterior a essa, qual era o título? Era que Jesus é tudo em todos. Então, nós falamos de vários títulos que ele era. E aí nós vimos que todos aqueles títulos estão em nós também. Ele é tudo aquilo em nós. Mais do que saber, mais e melhor do que saber que ele é tudo aquilo, é saber que nós somos também, estando nós nele. E eu vou já contar um spoiler, que eu não ia, né? Conto ou não conto, mas eu vou falar. A gente vai ver 50 virtudes, né? Vamos tirar a introdução e a última da conclusão. Então, quando a gente chegar na conclusão, a gente vai ver que em vez de ficar pedindo esperança, pedindo fé, pedindo amor, ou tendo um, ou tendo outro, o melhor de tudo é a gente ter Jesus. Porque se a gente tem Jesus em nós e vive nele, a gente está vivendo todas essas virtudes, porque todas estão nele. E ele em nós, e nós com tudo isso. Não é demais? Então, isso que eu queria só relacionar, né, o link do que nós acabamos de ler em Colossenses com o que nós terminamos no módulo anterior, né? Mas voltando aqui para o livro, que fala a melhor combinação, na minha opinião, é essa. É a que está em 1 Tessalonicenses 1:3, onde diz assim: o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, de fato, essa combinação é perfeita. A gente precisa de fé para o trabalho, a gente precisa de amor para um esforço, né? Ser motivado. E a perseverança, ela provém da esperança que a gente tem. Se a gente não tivesse esperança, né, no Senhor Jesus, a gente não perseverava, não ia continuar para frente, né? Então, ó, eu falei sem ler e agora eu vou falar lendo, né? A fé é associada ao trabalho, às obras, para provar que não é morta, é viva com a motivação certa, sendo o amor, porque se não tiver amor de nada valeria, e a esperança que nos leva a perseverar até o fim no Senhor. Isso resume tudo dessa tríade, né? Sim, esperamos a salvação em todas as demais coisas em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Os salmos estão recheados de declarações como esta, por exemplo. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. É o 131:3 e o 33:20. Outra que fala isso é: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Salmo 135. E olha aí, no Senhor e na palavra. É por isso que minha proposta nessas reflexões é trazer todas estas virtudes pela palavra. Já deu para perceber, né? Então, vá se acostumando e se deliciando com a palavra de Deus. Não me preocupo em trazer palavras persuasivas de sabedoria humana, como Paulo falou para os Coríntios na sua primeira carta 2:4. Mas em amor, minha esperança no Senhor é poder trabalhar em favor do nosso crescimento e edificação por meio da fé na palavra de Deus. Mateus testemunhou o cumprimento da profecia de Isaías, quando repetiu assim: em seu nome as nações porão sua esperança. Capítulo 12, verso 21. E em quem mais podemos esperar? Eu espero nele e espero por ele. E vindo de um ano como o de 2020, né? O ano que eu escrevi esse módulo foi 2021. Então, nós passamos o ano de 2020 com aquela Covid, né? Com a pandemia. Passamos como Abraão, que contra toda esperança, em esperança também nós cremos.
E ainda celebramos a esperança no Natal, né? O tema do Natal daquele ano foi celebrando a esperança. Como isso é possível? Com tantas mortes? É porque não somos ignorantes quanto aos que dormem. Não nos entristecemos com os outros, como os outros que não têm esperança. Conforme Paulo disse aos Tessalonicenses 4:13. Na verdade, a nossa esperança não é a última que morre. Ela está sempre viva, para sempre. Afinal, temos em Deus a mesma esperança de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24:15 diz isso, né? Uma coisa que tira muito a nossa esperança é a morte, mas a gente que crê na ressurreição, nem a morte pode tirar a nossa esperança. E o que dizer das esperanças financeiras, né, do falido 2020? Olha o que dizer, está em 1 Timóteo 6,17. Ordene, né, aos ricos, no caso, que não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ai de quem põe sua esperança, né, nas riquezas. Se houver esperança, se houve, né, esperança para um vale de ossos secos, conforme Ezequiel 37, para duas viúvas desamparadas, como Ruth e Noemi, e para tantos casos dados por perdidos, certamente há esperança para o seu futuro, declara o Senhor em Jeremias 31:17, em 29:11. Diz lá: tenho para vocês planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Traga sempre isso à sua memória para lhe dar esperança, né? Continuando a fala de Jeremias em Lamentações 3:21. Quando perder a esperança, lembra das outras situações que já foram passadas e superadas, né? E vou acabar com Romanos 15:13. Ou melhor, tem duas passagens ainda que eu quero ler. Efésios 1:18. Primeiro diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Nossa, às vezes a gente nem sabe, né, o que estamos esperando e qual é a nossa esperança. Precisamos orar mesmo para que os nossos olhos, os olhos do coração sejam iluminados para saber, né, para conhecer. E Romanos 15:13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz para a sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nossa, aí fechou com chave de ouro, hein? Dois versículos muito preciosos e para a gente tomá-los como nossas palavras de oração, né? É o que eu também desejo, que o Deus da esperança encha cada um de vocês com alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, um dia aí cheio de esperança para vocês, não só hoje, mas para sempre, né? Não deixe a sua esperança morrer, renova ela a cada dia. Nós temos em quem esperar, com certeza, com firmeza, com clareza, né? Então, que bênção é poder viver assim, uma viva esperança certa. E é assim que estamos nós, ok? Amém. Esse foi o capítulo de hoje. E aguardem, hein? Se o amor, que era o maior desses três, vai ser falado amanhã, não perderia por nada, hein? Um banquete à mesa com o cordeiro para a gente desenvolver, falar a respeito do amor. Imperdível. Te vejo aqui amanhã, sim, se Deus quiser.